Emprego de arma. A arma aqui mencionada, utilizada como instrumento na execução do crime de roubo, pode ser tanto própria, especialmente criada para defesa ou ataque, como armas de fogo e armas brancas, como imprópria, objetos principalmente utilizados para outros fins, mas que podem ser eficazmente utilizados para levar a efeito a violência ou grave ameaça, como machado, foice, barra de ferro, etc. Tem predominado atualmente o entendimento de que, para caracterizar a majorante, a arma, além de poder intimidatório, deve apresentar potencialidade ofensiva à vítima, ou seja, tem que efetivamente ter o poder, ter o condão de causar dano à sua vida, à sua integridade física. O uso de arma de brinquedo, por exemplo, leva à caracterização do roubo, mas não conduz à incidência da majorante, considerando a ausência de capacidade lesiva, ou seja, não tem potencialidade ofensiva à vítima, ou seja, não tem de maneira concreta, não tem de maneira real poder de causar algum tipo de lesão, de ofensa à vida ou à saúde da vítima. Em outro vértice, deve ser também lembrado que o dispositivo em estudo, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º, exige o emprego da arma, de sorte que a mesma tem que ser efetivamente utilizada na violência ou grave ameaça inerentes ao roubo, não bastando para a caracterização desta hipótese o que? O seu porte ostensivo. Daí, Greco lecionar que empregar a arma significa utilizá-la no momento da prática criminosa. Empregar a arma significa utilizá-la no momento da prática criminosa. Tanto emprega a arma o agente que, sem retirá-la da cintura, mas com a mão sobre ela, anuncia o roubo, intimidando a vítima, como aquele que, após sacá-la, a aponta em direção à sua cabeça. Então, isso é emprego de arma. A arma efetivamente foi utilizada no caso concreto. Essa é a hipótese necessária para a caracterização da situação. É possível o concurso material entre os crimes de porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado pelo emprego de arma, mas somente quando os fatos ocorrerem em contextos distintos. Ou seja, quando já pré-existir a ocorrência do crime de porte ilegal de arma de fogo. Então aí nós vamos ter o concurso material de crimes. Por exemplo, depois de perambular a noite toda em via pública portando ilegalmente arma de fogo, quer dizer, já pré-existia o crime de porte ilegal de arma de fogo, já na madrugada o agente resolve praticar um roubo utilizado o referido armamento. Em caso, o simples fato dele andar armado já caracterizou o porte ilegal, sendo o roubo um evento distinto, ou seja, ocorreram em momentos diferentes e possuíram aquilo que nós chamamos de desígnios autônomos, ou seja, intenções diferenciadas. Daí o concurso material entre os dois delitos. O emprego de arma de fogo constitui-se circunstância de natureza objetiva, comunicando-se entre os coautores e partícipes que tenham ciência da mesma. É isso que estabelece o artigo 30 do Código Penal. Por exemplo, se durante um roubo, levado a efeito por 3 comparsas, apenas um emprega a arma, todos devem responder pela majorante, considerando estarem os concorrentes desarmados, cientes das circunstâncias. Então, o que diz lá o artigo 30 do Código Penal? Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. É o caso da majorante aqui nesse sentido. Senhores, senhoras, senhoritas, notem, é fundamental a existência da arma, é fundamental que a arma seja empregada, mas não é fundamental que todos estejam armados.
Se um apenas estiver armado, se um apenas fizer a utilização da arma, mas os outros tiverem consciência, tiverem ciência do emprego dessa arma pelo seu coautor, é evidente que essa circunstância vai se comunicar a todos. Destaca Kleber Masson que o entendimento atual do plenário do Supremo Tribunal Federal é no sentido de serem desnecessárias para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que o emprego da arma e seu potencial lesivo sejam provados por outros meios, tais como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas. Essa prova da capacidade lesiva da arma por outros meios parece-nos não ser muito fácil na maioria das situações, pois, para tanto, alguém deve, em regra, ter presenciado disparo executado ou disparos executados pela arma para poder assegurar a sua capacidade vulnerante. E, na maioria dos casos, isso não acontece. Não obstante, no julgado do STF, referido por Masson, segundo noticiado no informativo STF número 536, defendeu-se o seguinte entendimento. Assentou-se que, se por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima, como, no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial, ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. Ressaltou-se que se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal evidência nos termos do artigo 156 do CPP, segundo o qual a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Consoante essas colocações, nota-se que o entendimento do STF nesse julgado foi no sentido de ser desnecessário o acusador comprovar a capacidade vulnerante da arma, bastando a comprovação de seu uso, cabendo ao réu comprovar a ausência de capacidade lesiva, caso utilize essa alegação em sua defesa. Por quê? Porque, a princípio, é um primeiro momento, evidentemente, que se a arma já está sendo utilizada, presume-se que ela tem sim esse potencial ofensivo. Mas se somar a isso ainda o depoimento de uma vítima, dizendo que viu um disparo, dizendo que viu a arma funcionar, uma testemunha, quer dizer, a presunção deixa de existir para se transformar até certo ponto numa prova, que deve ser contraditada para o quê? Para que possa efetivamente não haver a incidência dessa majorante. Quem alega deve provar, tanto a acusação quanto a defesa. Diante disso, observando que a orientação predominante é no sentido da arma de brinquedo não majorar o roubo, mas que STF e STJ dispensam a apreensão e perícia da arma para comprovar a sua capacidade lesiva. Muito bem pondera Kleber Masson in verbis. Em princípio, a utilização da arma de brinquedo não caracteriza a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. Mas, como a apreensão da arma não é obrigatória para a aplicação da majorante, é possível a declaração em juízo pela vítima no sentido de ter sido roubo praticado com emprego de arma, até porque ninguém vai ficar testando lá se a arma é de verdade, se a arma é de brinquedo, se a arma dá tiro ou se a arma não dá tiro. E se a arma não foi apreendida, muito menos periciada, presumir-se-á que se cuidava de arma verdadeira e não de um mero brinquedo. Por quê? Ora,
Porque se fosse um mero brinquedo, o agente criminoso teria todo o interesse de entregar para mostrar que a arma não possuía lesividade nenhuma. Senhores, senhoras, senhoritas, não sejam ingênuos. Não pensem vocês que o criminoso, que o bandido, principalmente esse aqui, que nós estamos falando dos crimes contra o patrimônio, não seja um profissional. Hoje não existe mais bandidinho pé de chinelo atuando aí nessa área. Os caras que atuam, eles são extremamente profissionais. Haja vista os crimes do novo cangaço que atualmente existem no estado do Mato Grosso. Né? É a modernidade, é o obedecimento à lei que está fazendo isso acontecer. Porque antigamente, quando aqui no estado de Mato Grosso, no tempo das antigas, acontecia esse tipo de coisa, o pessoal não prendia não. Ficava lá pelo meio do mato mesmo. Aí neguinho não se atrevia a vir aqui fazer esse tipo de roubo. Mas agora, né, uma nova postura das autoridades policiais, das autoridades de segurança pública, uma nova postura do Ministério Público com o cumprimento da lei, o excesso, muitas vezes, de garantias ao agente criminoso faz com que ele tenha essa coragem de cometer esse tipo de crime. Então, as pessoas que atuam nessa área são profissionais, conhecem sim, inclusive as tendências de julgamento. Se brincar, tem mais conhecimento, inclusive, na área do que muitos advogados que atuam. Então ele teria todo o interesse de fazer a entrega dessa arma, sim, se ela não fosse uma arma de verdade. Em que pese tratar-se de presunção relativa, será muito difícil o réu comprovar ter utilizado na execução do delito uma arma finta, ou seja, uma arma de brinquedo, uma arma sem potencialidade lesiva. Em suma, inverte-se o ônus da prova e dele será complicado o acusado desencilhar-se com êxito. Concurso de 2 ou mais pessoas pode haver também, né? E também é uma situação majorante, porque a facilitação do agente dificulta a capacidade de reação de defesa do ofendido. Há divergência na doutrina sobre a necessidade de estarem presentes durante a execução do crime pelo menos 2 pessoas para que incida a majorante em comento. Mesmo os que exigem a presença de uma pluralidade de pessoas, admitem, contudo, que não é necessário que a violência ou grave ameaça seja levada a efeito por mais de um agente para a majorante se aperfeiçoar, bastando, para tanto, a presença física. Quanto a este particular, disserta Cunha, assim como no furto, sustenta Hungria a necessidade de que todos os agentes se façam presentes no momento da ação, ainda que não cooperem materialmente. Guilherme de Souza Nutti e Mirabete, no entanto, consideram dispensável a prática de atos executórios por todos os agentes. A tendência doutrinária contemporânea, entretanto, é considerar suficiente o concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal, para que a causa de aumento em questão esteja presente, mesmo que a execução material seja realizada por uma única pessoa, sem a presença dos demais concorrentes. Nesse sentido, como o dispositivo não explicita de que forma deva agir cada agente, conclui-se que se aplicam, em caso, as regras gerais sobre o concurso de pessoas, artigo 29 do Código Penal. Ou seja, basta que qualquer um dos autores tenha praticado a violência ou grave ameaça para que a conduta caracterize o roubo majorado. Quando uma pessoa maior comete crime em concurso com o menor,
deve responder também pelo crime previsto no artigo 244-B do ECA, Lei número 8.069/1990. Quer dizer, além de incidir aí a majorante, porque se conta aí para o número legal previsto o inimputável, além de incidir a majorante, ainda vai incidir também o crime aí do artigo 244-B. É só desvantagem para o bandido. Não pensa ele que ele vai sair no lucro utilizando o menor, porque não vai não. Vai caracterizar a majorante sim, e vai caracterizar o crime do artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, o prejuízo dele é só maior. Outra circunstância majorante, vítima em serviço de transporte de valores. Exige expressamente o inciso 3º que a vítima esteja em serviço de transporte de valores, por exemplo, condutores de carros fortes, funcionários de bancos, office boys, etc., e que tal fato seja de conhecimento do agressor. Inclusive, destaque-se que essa modalidade de crime tem aumentado muito nos últimos tempos. Quando se diz que a vítima deve estar em serviço, trabalhando para outrem, mesmo que não seja empregado, de transporte de valores, entende-se que se o transporte está sendo feito pelo próprio proprietário, não incide a majorante. Por quê? Porque não está assim previsto no tipo legal. Se os valores subtraídos estiverem sendo transportados por alguém que está fazendo um favor para outrem sem nada cobrar, também não se aplica a causa de aumento, visto não estar a serviço. Quanto aos valores transportados, estes não se resumem unicamente em dinheiro, mas também podem ser joias, títulos ao portador e outros congêneres que possibilitem a fácil conversão em dinheiro, que possuam valor econômico. Há a necessidade que o criminoso tenha efetiva consciência que a vítima está transportando valores, sendo, portanto, incabível o dolo eventual quanto a este aspecto. Mas, professor, como que ele vai saber? Senhores, senhoras, senhoritas, mais uma vez eu digo para vocês, não sejam ingênuos. As pessoas que atuam nessa modalidade de crime são pessoas extremamente profissionais e disciplinadas. São pessoas que às vezes acordam 4, 5 horas da manhã para acompanhar a rotina da vítima, anotar os seus horários, saber que horas que sai, que horas que chega, como sai, como chega, que carros usa, qual o roteiro que a pessoa desenvolve, tudo para fazer a elaboração do crime. Você pode ter certeza que a pessoa, quando faz a abordagem, já sabe a quantidade de pessoas responsáveis pelo valor, sabe o valor, já estabeleceu rota de fuga, sabe quais os armamentos que estão sendo portados por quem vai ser abordado, se não está portando armamento, já sabe quanto vai faturar. Nada é ao acaso, tudo já existe uma prévia programação. Senhores, senhoras, senhoritas, são 15 anos, um pouquinho mais, na advocacia criminal. Advogo desde os meus 20 anos de idade, mas desde a minha época de estagiário, aos 19 anos, eu já acompanho processos criminais. Então, o perfil psicológico do criminoso hoje é extremamente frio, é extremamente calculista, é extremamente inteligente, é extremamente preparado aquele que atua nessa área hoje. Nessa área não existem bandidinhos pé de chinelo, não existem bandidos ocasionais, são todos profissionais do crime. Daí a necessidade de que cada estado, de que cada cidade
criasse aí o seu grupo de combate ao crime organizado, justamente por essa profissionalização. Se, por exemplo, o roubador aborda a vítima que, por coincidência, está transportando valores, não se faz presente a majorante, mesmo que seja consumado o roubo. Outra circunstância majorante que nós temos aí, subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. A presente circunstância se assemelha com a qualificadora prevista para o crime de furto, no artigo 155, parágrafo 5º do Código Penal. É necessário para a sua incidência que haja um roubo de veículo automotor e que o mesmo seja levado para além dos limites estaduais de onde foi subtraído. Agente que mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade. Outra majorante. Antigamente se enquadrava o sequestro relâmpago aqui, hoje não, hoje o sequestro relâmpago ele tem um tipo penal próprio que nós vamos ver mais um pouquinho à frente. Então, agente que mantém a vítima em seu poder restringindo sua liberdade. Esta majorante tem sua incidência circunscrita às situações em que a privação da liberdade da vítima seja utilizada como meio para a realização de um roubo ou para fugir à ação policial. Assim ensina com clareza Greco. A doutrina tem visualizado duas situações que permitiriam a incidência da causa de aumento de pena em questão, a saber, quando a privação da liberdade da vítima for um meio de execução do roubo e quando essa mesma privação da liberdade for uma garantia em benefício do agente contra a ação policial. Além disso, para que seja aplicada a causa especial de aumento de pena, a privação da liberdade não poderá ser prolongada, devendo-se aqui trabalhar com o princípio da razoabilidade para efeitos de reconhecimento do tempo que, em tese, seria suficiente para ser entendido como majorante, e não como figura autônoma de sequestro ou mesmo extorsão mediante sequestro. Segundo Capês, embora a inclusão da majorante em epígrafe tenha sido elaborada pelo legislador na intenção de incidir sobre a prática do chamado sequestro relâmpago, não pode ser aplicada ao caso, posto que tal conduta criminosa não configura roubo, mas sim extorsão, é o entendimento que hoje em dia prevalece. Essa posição doutrinária ressoou na atividade legislativa, sendo que recentemente, através da Lei nº 11.923/2009, foi acrescido o parágrafo 3º, artigo 158 do Código Penal, que trata do crime de extorsão, passando a regular o sequestro relâmpago. Antigamente, senhores e senhoritas, antes da lei de 2009, eu brincava com meus alunos em sala de aula, o pessoal falava, sequestro relâmpago, sequestro relâmpago. Senhores, senhoras, senhoritas, sequestro relâmpago não existe. Eu dou 10 para quem achar aí na legislação a tipificação do sequestro relâmpago, tipo penal. Passo, não preciso fazer. Evidentemente que não existia, por isso eu oferecia. Se existisse, eu não ofereceria, como hoje eu não ofereço. Por quê? Porque hoje existe uma tipificação para o sequestro relâmpago que está previsto aí no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. E mais uma vez nós frisamos para vocês, sequestro relâmpago caracteriza extorsão. É esse o entendimento. Sequestro relâmpago caracteriza extorsão, é o entendimento que prevalece na atualidade. Pode ser que daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos mude, mas hoje é esse o entendimento que prevalece. Então, olha lá o que estabelece o artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal, que trata da figura do sequestro relâmpago.
Se o crime é cometido mediante a restrição da liberdade da vítima e essa condição é necessária para a obtenção da vantagem econômica, a pena é de reclusão de 6 a 12 anos, além da multa. Se resulta lesão corporal grave ou morte, aplicam-se as penas previstas no artigo 159, parágrafo 2º e 3º, respectivamente. Gonçalves destaca, ademais, o seguinte detalhe. Note-se que existem duas situações quando a vítima é obrigada a permanecer por período prolongado, algumas horas, por exemplo, em poder do roubador, caracteriza-se crime de roubo em concurso material com sequestro. Artigo 148. Uma vez que, nesse caso, houve privação da liberdade que pressupõe conduta mais duradoura. Ao contrário, o artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5º, não menciona a palavra privação, e sim restrição da liberdade, de forma que tal dispositivo somente se aplica à hipótese em que a vítima fique em poder do roubador por breve espaço de tempo, por alguns minutos, apenas para sair do local da abordagem, por exemplo. E aí, senhores, senhoras e senhoritas, nós chegamos ao roubo qualificado que está previsto no artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal. E aqui nós vamos abordar um ponto importante que é o latrocínio. Porque eu não aguento ouvir a pessoa falar latrocínio é roubo seguido de morte. Não é. Não é. Está errado. Não aguento ouvir a pessoa falar, professor, latrocínio está tipificado lá no artigo 157, parágrafo 3º. Não está. Está errado, professor. O senhor está maluco? Está lá sim. Não está. Não está no artigo 157, parágrafo 3º. Vamos ver o artigo 157, parágrafo 3º, e eu vou mostrar que quem diz que latrocínio está tipificado no artigo 157, parágrafo 3º, está errado. Olha lá. Traz o artigo 100... Está curioso, está curiosa, né? Vamos lá. Já vou esclarecer essa dúvida. Traz o artigo 157 o seguinte dispositivo, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 a 15 anos, além de multa. Se resulta morte, a reclusão é de 20 a 30 anos, sem prejuízo da multa. As circunstâncias qualificadoras em epígrafe, as circunstâncias qualificadoras em epígrafe, as circunstâncias qualificadoras em epígrafe, circunstâncias, é mais de uma. As circunstâncias qualificadoras em epígrafe decorrem do resultado mais gravoso. Decorrem do resultado mais gravoso. Então, existe uma conduta, existe um resultado. O resultado mais grave é que vai gerar a qualificação do crime. Na primeira hipótese, sobrevém à vítima lesão corporal grave ou gravíssima, de acordo com aquilo que está estabelecido no artigo 129, parágrafos 1º e 2º do Código Penal. Na segunda, ocorre a morte, artigo 121 do Código Penal, se dando que a doutrina denomina de latrocínio, que é considerado crime hediondo previsto no artigo 1º, inciso 2º da Lei 8.072/90. Senhores, senhoras, senhoritas, então o latrocínio, ele está no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte ou parte final. Segunda parte ou parte final. Se você falar simplesmente que o latrocínio está no artigo 157, parágrafo 3º, está errado, porque o parágrafo 3º ele contém duas hipóteses, ele contém duas circunstâncias, então é necessário que você delimite. Artigo 157, parágrafo 3º, parte final, segunda parte. Direito não perdoa erros. Direito se faz com detalhes. Então, atentem
a eles. Nos dois casos, é indispensável que os resultados sejam provocados culposa ou dolosamente, durante, logo após, mas sempre em razão do assalto. As qualificadoras, elas podem incidir tanto no roubo próprio quanto no roubo impróprio. No tocante à consumação do latrocínio, Rogério Sanches Cunha sintetiza. Prestem muita atenção, porque esse ponto é importante, é fundamental e vai tirar aí da cabeça de vocês vários equívocos que os senhores, as senhoras e as senhoritas eventualmente ainda possuam.